Olá, está começando mais um Palavra do Professor. Nós estamos em 2016, que é ano de eleições e é também um ano de muitas mudanças na legislação eleitoral. Esse é o nosso assunto de hoje aqui do Palavra do Professor e o nosso convidado para falar sobre isso é o Dr. Antônio Augusto Maier dos Santos, advogado eleitoralista e também presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença aqui. Muito obrigado, uma satisfação enorme estar aqui, poder conversar contigo e esclarecer os interessados, os alunos, enfim, as pessoas que votam, né, em torno desse assunto. Isso aí. Mudou muita coisa mesmo na nossa legislação eleitoral? Mudou. O volume de alterações, se for levado em conta a sistemática das reformas legislativas em torno da lei eleitoral, nós podemos dizer que a alteração introduzida pela Lei 13.165 é a mais substancial de todas as outras. Jamais um expressivo número de dispositivos legais de 3 leis sofreu tamanha alteração. Por quê? Porque nós tivemos alteração na lei dos partidos políticos, no Código Eleitoral e na lei eleitoral. Então foram alterações muito significativas, tanto em termos de progresso como de retrocesso, em alguns aspectos, mas um volume com 215 alterações jamais foi visto em termos de reforma legislativa. Então é expressivo realmente, pode-se dizer que é um marco delimitador, sobretudo em questões muito pontuais, que alteraram, digamos assim, o cronograma tanto da jurisprudência quanto das campanhas eleitorais. Uma das principais mudanças que as pessoas vão perceber na campanha é o tempo de campanha no rádio e na TV, né? Ele agora é menor. Isso talvez seja o aspecto mais drástico da mudança, porque a exposição do candidato é o que, sob o ponto de vista da estrutura da campanha eleitoral, tem a maior importância. Porque o candidato, ele precisa ter uma visibilidade, ele precisa ter exposição. Muitas vezes, inclusive, ele é tão exposto e tão tornado um produto que ele acaba se convertendo, na verdade, em uma marca. Aquilo acaba se tornando uma espécie de referência, quase como se fosse um objeto. Então, se consome o candidato, tal e qual como se consomem produtos. Então, diante dessa forma, a eliminação da campanha mais larga, com 90 dias, passando para 45, isso significa dizer que foi ceifado pela metade a campanha eleitoral. Significa dizer que as campanhas outrora, que se iniciavam em julho, dia 6 de julho, passarão agora no dia 15 de agosto. Portanto, há uma mudança muito significativa nisso. 45 dias a mais ou 45 dias a menos, em termos de exposição, em termos de marcação de imagem, isso faz uma tremenda diferença. Os debates também agora têm alguma restrição, né? Não é todo candidato que vai poder participar. Quem pode participar segundo as novas regras? Pois é, isso também foi objeto de uma celeuma na Câmara dos Deputados, no Senado. Deputados e senadores divergiram profundamente em torno desse assunto, mas prevaleceu o entendimento de que era necessário estabelecer um mecanismo de exclusão. E o mecanismo de exclusão esse ficou consubstanciado na alteração da lei, na medida que ela impôs, isso é uma imposição, não há margens de exceção ou de interpretações que não sejam apenas aquelas decorrentes do texto nu e cru, qual seja, apenas candidatos que têm em partidos políticos uma representação mínima de 9 deputados federais é que têm assento garantido nos debates. Esta é a regra. Sob ponto de vista, digamos, editorial, a matéria gozou de uma certa hostilidade, porque elas estabelecem um mecanismo de exclusão e grandes meios de comunicação do país estabeleceram uma discussão, uma pauta inicial, de que isso impedia a efetiva democratização do acesso ao poder, porque impede que candidatos de partidos com menos de 9 deputados federais participem dos debates. Por outro lado, é importante também levar em conta que, por exemplo, as produções dos programas de rádio e televisão tiveram facilitadas as suas vidas em função de que agora a obrigação recai apenas e tão somente nestes. Como são menos,
é possível que isso viabilize debates mais enxutos, debates mais, digamos, concentrados, evitando que candidatos, muitas vezes de partidos sem maior expressão ou muitas vezes sem maior consistência, usufruíssem de um espaço, mesmo com a representação compulsória na Câmara dos Deputados, mas que na pesquisa local, seja na eleição municipal, na eleição estadual, era um traço, era inexpressivo política e eleitoralmente. Então me parece que isso cria uma alteração, vamos dizer assim, na forma de organizar debates, que na minha opinião são indiscutivelmente mecanismos de muito convencimento e de muita importância. Outra mudança muito importante nessas eleições diz respeito ao financiamento das campanhas. Qual a principal mudança nesse quesito, principalmente no que diz respeito ao financiamento por empresas que foi vetado, né? O Congresso Nacional, ele trabalhou simultaneamente a reforma da legislação eleitoral com a votação do Supremo Tribunal Federal relativamente à ação direta de inconstitucionalidade que impedia a doação empresarial. Com o advento da decisão do Supremo banindo a doação empresarial, o Congresso Nacional introduziu, dentro do conjunto das reformas, dispositivos novos, revogando os anteriores, que organizavam e limitavam as doações empresariais. Então, diante disto, nós temos hoje apenas e tão somente o mecanismo da doação de pessoa física, que também é importante que se diga, tem uma série de restrições e de limitações, e as doações que são repassadas dos partidos políticos para os candidatos. Aí é importante destacar que o texto que alterou a Lei 9.504, que é a lei eleitoral, ele teve o cuidado de estabelecer que a doação de partido para candidato não caracterizaria a doação irregular, porque isso é um repasse do fundo partidário. Então, isso estabelece uma possibilidade adicional de captação de recursos, institucionalmente falando. Mas o que se depara agora no cenário da legislação é que, com a ausência da doação empresarial e, sobretudo, com a taxação, com a limitação, com os tetos de gastos de campanha decorrentes da própria legislação, vai acontecer uma redução substancial de valores carreados para financiamento de campanha. O senhor acredita que as campanhas vão efetivamente ser mais baratas? Não, eu não acredito que haja barateamento de campanha eleitoral, porque a campanha eleitoral, ela obedece uma espécie de cadeia produtiva. Ela tem todo um desdobramento de serviços e de produtos. Então isso está atrelado hoje a uma engrenagem. Isso é uma continuidade. O Brasil é um país que tem eleições regulares, com a periodicidade democrática que é sempre bem-vinda, e obviamente que setores se aparelharam profissionalmente e organizam-se em função e em torno de eleições. Então eu não acredito que haja uma redução muito significativa dos custos de campanha. O que eu imagino é que haverá uma racionalização daquilo que realmente importa na busca do voto, não é? Com a redução dos valores oficiais declarados, evidentemente que há uma tendência de isonomia e de facilitar o controle, a fiscalização, porque uma propaganda de rua muito ostensiva, muito visível, evidentemente que ela vai discrepar, ela vai chamar a atenção porque ela não vai ser a média regular. Então eu te diria que, num cenário de doação física, o que vai caber a cada candidato é o convencimento de que a doação do cidadão, do eleitor, do colaborador, do adepto, é muito importante. Por outro lado, como essa legislação sofreu uma alteração sob o ponto de vista material, ela não veio acompanhada de um reforço nos critérios de fiscalização, é possível que se imagine que, dentro de um contexto de receita e despesa, o fluxo dos denominados caixas 2 e talvez de outras fontes não declaráveis seja possível, porque havia um hábito, havia um costume, e evidentemente que uma campanha eleitoral que reduz de 90 para 45 dias, ela também tem efeitos colaterais no que tange ao gasto de campanha. Portanto, eu penso que a limitação dos gastos empresariais, ela foi importante do ponto de vista de impedir que verdadeiros conglomerados patrocinassem mandatos,
e daí extraíssem, então, uma espécie de controle sobre parlamentos. Isso é importante. Por outro lado, também houve um cerceamento do pequeno doador empresarial, o que me parece que foi demasiado, foi excessivo. Então, agora, assim como se convive no país com a proibição da distribuição de brindes, o que foi um grande progresso, porque campanha eleitoral e brinde são incongruências. Não há significado algum em fazer campanha eleitoral com distribuição de brindes, de favores. Isso é um absurdo. O país também terá agora que se reciclar em termos de campanha eleitoral, com doação de pessoa física, né, e autofinanciamento por parte de candidatos. E no que diz respeito à campanha de rua, vai ter um barateamento também ou alternativas baratas acabaram proibidas? Sim, no que tange a campanha externa de rua, esta sim. Esta tende a ter uma redução em razão da proibição da confecção de banners, da proibição de faixas, da pintura de muros. Isso são valores que numa campanha de 90 dias tem peso. Numa campanha de 45 já seria um peso inferior. Mas com a sua proibição, isso realmente, sob o ponto de vista orçamentário de campanha eleitoral, implica em valores reduzidos. Como houve uma proibição nisso, essa publicidade externa ela vai se tornar sazonal, não é? Porque a metragem estabelecida para a propaganda externa é de 50 centímetros por 50 centímetros. Então são dimensões que, do ponto de vista publicitário, eu não creio que isso tenha efeito suficientemente apto a, digamos, visibilizar eficazmente uma campanha. Eu não consigo vislumbrar nisso, né? Com a restrição já na década anterior da questão do banner, do outdoor, isso também implicou em modificações muito expressivas, né? Então, o que parece é que a propaganda eleitoral de rua ela está sofrendo um esvaziamento. Ela vem sendo desidratada pelo Congresso Nacional, que vem atribuindo a ela problemas. Na verdade, a propaganda eleitoral não é um problema. O problema é determinado segmento de propaganda eleitoral que é muito cara, que é onerosa e que sobrecarrega o orçamento de campanha, certo? E também com relação a essa questão da diminuição da propaganda de rua, eu creio que isso facilita em muito a manutenção de mandatos eletivos por aqueles que já estão usufruindo do poder, não é? Porque é necessário que aquele candidato que não dispõe de mandato, de estrutura, observe o cenário e busque o seu lugar ao sol. Então, diante desse comprometimento da propaganda em termos de propaganda, eu penso que isso se torna difícil, um obstáculo adicional àquele que vai disputar uma eleição. O candidato desconhecido não pode nem pintar o muro da sua rua fazendo a propaganda do seu número, enfim, para a eleição. Não pode. Essa proibição é radical, é uma proibição extremada, uma proibição capaz, inclusive, de estabelecer parâmetros assim de exposição, porque muitas vezes a substituição da propaganda de rua pelas redes sociais não é suficiente. Muitas vezes não é suficiente. Ela funciona, mas não quer dizer que ela tenha resultado definitivo em termos de conquista de cadeiras. A propaganda de rua, como ela atinge massas, multidões, ela tem um retorno quase que mais imediato. A propaganda da rede social e a propaganda que foi mantida nos meios de comunicação impressos, que são os jornais e as revistas, também são importantes. Entretanto, a propaganda de rua, a propaganda externa, aquela propaganda do cotidiano, esta é que faz uma grande diferença, porque ela estabelece a marcação do nome, ela estabelece a identificação visual, a marca, a pessoa, a foto, o nome, o slogan, o logotipo do candidato. Isto tudo ficou prejudicado em termos de rua, em termos externos. Por um lado é vantajoso, porque havia uma poluição visual extremada naquele período da campanha eleitoral. E muitas vezes candidatos que usufruíam dessa possibilidade não recolhiam o material no pós-campanha, o que acabava onerando os serviços públicos, com atribuições que nem são suas, porque o material de campanha é privado, é particular, é de interesse e responsabilidade do candidato. Por outro lado, houve um cerceamento muito importante, porque a propaganda, ela é fundamentalmente o elemento mais atrativo da campanha. Não obstante os financiamentos, as agendas, os compromissos, o fundamental é a propaganda. Daí o cuidado que a legislação sempre teve no Brasil, e em todos os países organizados há um cuidado com a propaganda, porque ela não é uma garantia absoluta. Ela sofre limitações de conteúdo, de forma, de tempo, e isso é importante.
O que ocorreu foi que, com a proibição mais acentuada da propaganda externa, isso vai acabar estabelecendo um grande desequilíbrio entre aqueles que dispõem de mandato e estrutura e aqueles que não dispõem de mandato e nem de estrutura. Isso vai se tornar reflexo, por exemplo, no índice de renovação das cadeiras dos parlamentos. Isso vai ser constatado em função de que um volume de candidatos que disputa a reeleição, ele parte com uma vantagem adicional muito grande, muito expressiva. Aquele que não dispõe dessa estrutura, evidentemente que ele terá que, do ponto de vista da restrição da propaganda externa, da restrição das doações e com a diminuição do horário legal de propaganda, buscar outros espaços. E isso, evidentemente, é muito difícil. Agora, no que diz respeito à troca de partidos, o que é permitido agora para que o candidato possa concorrer ainda às eleições desse ano? Esta também foi uma alteração importante da reforma eleitoral, que introduziu uma filiação eleitoral de 6 meses, outrora de 1 ano. Então, nós temos um corte oblíquo muito importante. A troca de partido passa a ser no ano da eleição, 6 meses antes do dia do pleito. Com isso, a filiação partidária, ela ocorre praticamente no ambiente eleitoral, na atmosfera, do clima, da situação eleitoral. Isso insere um candidato, um pré-candidato, num ambiente de campanha. É inevitável o raciocínio contrário. Agora, se levarmos em conta que a troca de campanha, a troca de partido também pode servir para interesses não necessariamente republicanos, não necessariamente representativos, pode ser, digamos assim, conjecturado, porque é uma experiência a ser vivida, né? Porque a alteração legal é para o ano da eleição de 2016, isso pode ser válido, porque não há necessidade alguma de que a pessoa tenha que pensar e raciocinar e representar um segmento eleitoral o tempo todo da mesma forma. A pessoa é passível de mudanças nas suas concepções. Muitas vezes os partidos políticos, eles inviabilizam que um mandatário, que um detentor de mandato eletivo, possa exercer na plenitude a sua representação. Ele pode sofrer represálias, restrições, constrangimentos, podem inviabilizar-se as relações entre ambos. Diante disto, o mecanismo da troca de partido com a manutenção de mandato é também, do ponto de vista democrático, um avanço, porque ele autoriza que a troca da legenda não seja traumatizada com a perda do mandato. Entretanto, há casos de parlamentares que, tão logo surge a janela, a brecha, trocam de partido. São representantes que não têm vínculo partidário, não é? Então, são questões que frequentemente acontecem em termos de um país que tem 35 partidos políticos e onde mais de 2/3 da população vota. Nós temos hoje a cidadania ativa no Brasil, formada por mais de 2/3 da população, estruturada em 35 partidos registrados no TSE. Então há uma cartela de possibilidades para aquele que quer se filiar ou para aquele que quer trocar de partido. Eu vejo como uma possibilidade muito interessante, porque isso permite, às vezes, até uma oxigenação nas relações partidárias, parlamentares, mas, ao mesmo tempo, eu penso que é necessário que haja uma regulamentação para que isso não passe a ser a regra e continue sendo uma exceção, porque a estabilidade das relações partidárias é importante, seja para relações de governo, seja para relações parlamentares. Bancadas, comissões, o cotidiano dos parlamentos depende muito dessa estabilidade, e isso é importante. Penso que isso estabelece uma relação que, dentro de um cenário de calendário eleitoral, também é importante, é organizado e viabiliza. Então, com a troca, o julgador da questão será o eleitor. Bom, doutor, a gente destacou aqui algumas das principais mudanças em vigor agora em 2016 para a legislação eleitoral. Na sua avaliação, quais são os principais prós e contras dessa mudança? Eu vejo como um mecanismo de evolução a questão relacionada à proibição das doações empresariais no sentido macro, porque está comprovado, foi estudado, e isso é matéria de um volume expressivo e respeitável de estudos, de que as doações mais nocivas à democracia são as advindas desses empresariados que controlam o Congresso Nacional. Foi importante.
Penso, por outro lado, neste conjunto de modificações, que a eliminação total do segmento empresarial é drástico, foi demasiada, porque os pequenos empresários, os empresários que têm um interesse na doação apenas e tão somente como instituição, sem vislumbrar nenhum interesse vedado, proibido, também ficaram proibidos de colaborar e de participar do cenário eleitoral. Penso também que uma grande modificação, e é muito importante no cenário da Lei 13.165, foi a alteração do Código Eleitoral, introduzindo o efeito suspensivo nos recursos eleitorais. Com isso, um candidato eventualmente condenado e cassado, que corra o risco do afastamento de seu mandato, ele tem o direito de ficar no exercício da sua atribuição até que a instância superior rejulgue aquela decisão inicial. Isso é muito importante, isso estabiliza as relações e, fundamentalmente no direito eleitoral, que tudo gira em torno da conquista do mandato, que tem um tempo determinado. Penso também que a questão atrelada à propaganda de rua sofreu uma modificação drástica e negativa. A possibilidade da exposição do candidato é sempre importante. O pior de tudo, na minha opinião, em termos de propaganda de rua, foi a proibição da identificação visual dos comitês. Sofreu uma restrição muito severa, só vai poder ter visibilidade e ampla publicidade o comitê que foi denominado de central pela resolução eleitoral. Eu penso que isso é um excesso, é uma demasia. Também vejo como evolução nesse cenário a necessidade de julgamentos pelos tribunais eleitorais, da sua composição completa para julgamentos daquelas demandas que dizem respeito a mandatos eletivos. Tornou-se obrigatório que todos os integrantes do Tribunal Eleitoral, seja o Tribunal Regional do Estado, seja o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, estejam com toda a sua composição plenária para julgamentos de processo cuja matéria possa resultar na cassação. Isso é muito importante. São aperfeiçoamentos, são consolidações democráticas. Agora, também é preciso levar em conta que essa matéria, que estabelece 9 deputados federais para que um candidato a prefeito, a governador, possa participar de um debate, eu penso que essa matéria precisa ser repensada pelo Congresso Nacional, porque ela estabeleceu um volume de representação parlamentar para uma questão atrelada a uma outra eleição. Então, o parâmetro que o Congresso Nacional utiliza é o que diz respeito à sua eleição para apenas uma das casas, que é a Câmara, quando, na verdade, os debates dizem respeito a todos os cargos do Poder Executivo. Penso que essa é uma matéria que precisa ser reexaminada, revista e reformada. Bom, vamos ver os impactos dessas mudanças, então, nas eleições desse ano. Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra do Professor, Dr. Antônio Augusto Maier dos Santos. Eu que agradeço a oportunidade com a Verbo Jurídico e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos, explicações, reiterando que esse é um tema muito importante num país que tem mais de 200 milhões de habitantes, mais de 5 mil municípios e que tem câmaras municipais e prefeituras organizadas em todo o território nacional. Hoje o nosso assunto foram as mudanças na legislação eleitoral. Em breve nós voltamos com outro tema que é destaque no meio jurídico e eu espero você. Até a próxima!